Olá pessoal, sou a professora Marita, professora da Rede Estadual da disciplina de Matemática e hoje nós estamos aqui para a nossa quarta aula do 7º ano. Lembra, essas aulas estão em 3 canais, na internet, no aplicativo e na TV aberta. Retomando o que a gente viu nas outras aulas, na aula 1 e na aula 2 a gente definiu a parte de conjunto de números inteiros, lembram? Tanto é que a gente falou de módulo e número oposto ou simétrico. Ah, vamos guardar bem essa informação, número oposto ou simétrico, a gente vai precisar desse conceito para essa aula de hoje, tá? O que é mesmo? Número oposto ou simétrico são aqueles que estão em sentidos opostos a partir do referencial, mas são iguais em módulos. Então, um exemplo, menos 2 e mais 2, né? Em módulo eles são iguais, que é 2, mas no sentido negativo e o outro no sentido positivo. Por isso eles são chamados de opostos ou simétricos. Lembraram? A gente vai precisar desse conceito. Muito bem. Na aula 3, a gente falou sobre adição de números inteiros. E lá a gente organizou a nossa ideia, que quando a gente adiciona números inteiros de sinais iguais, a gente faz o pensamento de agrupar, né, de juntar, de somar e mantém o sinal. Quando eles são de sinais diferentes, a gente faz a ideia, o pensamento de diferença e mantém o sinal do maior módulo. Combinado? E agora, para subtrair, o que a gente vai fazer na subtração? Observe essa situação. Vamos lá com a prof, ó. Para determinar a variação de temperatura, guardem essa palavrinha, variação, de um local em um determinado período de tempo, vamos fazer. Já deu a dica, como é que a gente faz uma variação? Temperatura máxima menos a mínima. A gente sofre isso no nosso dia a dia, não sofre? Na nossa cidade não tem temperatura? Hoje a temperatura máxima vai ser tal, a temperatura mínima vai ser tal. Não é assim? Qual é a variação? A variação é essa diferença que existe entre a máxima e a mínima. Tudo bem? Observe o quadro com a temperatura máxima e mínima de 3 cidades, tá? Então, 3 cidades aleatórias, por isso que é chamado de cidade A, B e C. Temperatura mínima está nessa coluna e a temperatura máxima nessa coluna aqui. A partir do quadro, vamos descobrir a variação de temperatura de cada cidade. Vamos lá? Um tempinho aí para vocês pensarem.
aí, qual foi a variação de temperatura na cidade A? Vamos observar aqui? Olha lá, cidade A, mínima, menos 5, máxima, mais 1. E da cidade B? Mínima, mais 2, máxima, mais 7. E da cidade C? Mínima, menos 6, máxima, menos 2. Qual será que é a variação? Pensaram? Vamos ver o que a gente tem aqui de respostas? Ah, da cidade A. A variação é sempre máxima menos a mínima. Não é isso que estava sendo dito? Então, se a minha máxima é de mais 1 e a minha mínima é de menos 5, então eu vou fazer uma diferença, eu vou fazer uma subtração, uma conta de menos. Mas o que aconteceu? Se eu olhar na reta, se eu olhar num termômetro, por exemplo, eu tô lá. Cadê a minha máxima? Aqui, mais 1, certo? E qual foi a mínima? Menos 5. Mas se eu contar aqui quantas unidades de temperatura eu cheguei até a mínima, entre a mínima e a máxima, eu tenho entre eles, eu vou ter o quê? Que eu vou ter uma variação de 6, não é? 6 unidades de temperatura. Ah, então eu tenho 6 graus aqui, né, de variação. Então, quer dizer, quando eu faço mais 1 menos o menos 5, o que acontece? Mais 1 mais 5, porque 1 mais 5 não é o que dá 6? O que o menos 5 e o mais 5 são entre si? São simétricos ou opostos, né? Então, eu posso simplificar a minha subtração e tirar os parênteses. Quando eu tiro esses parênteses aqui, eu tenho que lembrar que esse menos 5 aqui, ele vai se transformar no seu oposto, tudo bem? Vamos para a próxima cidade. Cidade B, o que aconteceu? Máxima, 7. Mínima, 2. Agora a variação vai ser o quê? De 2 até 7, a variação vai ser de quanto? Vai ser de 5. Ah, então agora eu penso diferente, eu não juntei, né? Vamos voltar no slide anterior. No slide anterior, eu juntei as temperaturas, né? Pensa assim, mais ou menos, tá? Já que a gente estrutura o nosso pensamento de uma forma correta. Aqui eu fiz uma subtração. Então, simplificando, quem é o oposto do mais 2? O oposto do mais 2 vai ser o menos 2, certo? Então, 7 menos 2, 5. E a cidade C? O que aconteceu? Mínima, máxima, mais 1. Mínima, menos 5. Olha lá. Opa, não, aqui é professor... Desculpa, gente, vamos voltar aqui. Aqui eu estou organizando o pensamento da cidade A e da cidade B. Ainda não fui para a cidade C. Retomando aqui. Então, quando a gente trabalha aqui nessa soma, a gente está trabalhando com o oposto. Nessa subtração, a gente está trabalhando com o oposto. Tudo bem? Muito bem. Então, só organizei. Retomando aqui. Cidade A, cidade B. Tá bom? Vamos lá. E como que ficaria com a cidade C? Já pensaram um pouquinho? Pegando essa ideia de pensamento da cidade A e da cidade B, como é que ficaria o pensamento para a cidade C? Olha lá, a minha máxima, menos 2, e a minha mínima, menos 6. O que aconteceu? Qual é essa variação? Um minutinho aí para vocês pensarem.
E como ficaria na cidade C? Como é que a gente pode pensar para a cidade C? Observa aqui a tela, ó. Tem uma dica aqui, mas a professora quer que você se dedique um pouquinho para observar qual é a resposta certa e por que a resposta certa vai estar aqui como dica na tela, tá bom? Uns minutinhos aí para vocês pensarem.
E aí, entenderam por que a resposta dá ali mais 4? Qual é a variação que teve ali de temperatura, né? Então, eu tenho 4 unidades aqui de variação de temperatura, tudo bem? Observem aqui, ó, -2, -1, -6. Ah, prof, você já me disse que quando a gente pensa no menos, menos alguma coisa, menos, mais alguma coisa, a gente vai pensar no oposto ou simétrico, não é? Por isso que dá mais 4 essa variação. Tudo bem? Vamos lá. Vamos praticar. Então, o que a professora quer que vocês façam? Observe esse exercício e retome o que a gente viu na cidade A, na cidade B, na cidade C, tá bom? Para poder resolver esse exercício aqui. Vamos lá? Uns minutinhos.
E aí? Lembram? Quando a gente faz a subtração, a gente vai pensar no oposto. Então, a prof vai fazer alguns aqui no quadro com vocês, tá bom? E daí depois o restante vocês tentem treinar em casa, combinado? Vamos lá. A letra A. A letra A tá dizendo o quê? 0 menos quem? O mais 25. Ah, lembrando lá da cidade A, cidade B, cidade C, eu tenho que pensar que esse menos mais 25 aqui se transforma em oposto. Então, ficaria 0. Quem é o oposto ou simétrico do mais 25? Se o mais 25 está aqui, quem está do outro lado? Quem está no sentido contrário? Quem está lá no oposto? É o menos 25. Então, 0 menos 25, menos 25, tá bom? Vamos pegar uma outra letra aqui. Ah, pegar a letra C. Olha lá, letra C. Menos 11, menos o mais 32. Lembra aqui, ó, oposto ou simétrico, certo? Oposto ou simétrico. Então, vai ficar o quê? Menos 11, menos 32, que vai dar menos 43. Tudo bem? Então, é esse raciocínio que eu vou seguir, ok? Vamos para um próximo? Então, vamos seguir aqui. Nossa, e agora? O que está aparecendo aqui nesses aqui? Sinais de associação. Ah, eu lembro lá do 6º ano que quando a gente tem um sinal de associação, eu preciso dar atenção para o que está lá dentro primeiro, certo? Vamos lá. Uns minutinhos aí para vocês pensarem.
E aí, pessoal? A letra A e a letra B tem sinais de associação, lembram? Então, aqui na letra A, eu vou ter que dar atenção para quem primeiro? Olha, vou ter que dar atenção para quem está dentro dos parênteses. E a letra B? Nossa, tem parênteses, tem chaves, tem colchetes. E aí, o que eu vou dar atenção primeiro? Parênteses, depois colchetes e depois chaves. Vou fazer a correção da letra A e a letra B vai ficar para vocês aí treinarem, tá bom? Observe como é que a professora corrigiu aqui a letra A. Nossa, professora, tem duas formas de resolver diferente? Tem, observem só. Eu posso aqui fazer o normal, né? Fiz o que tá a soma dos parênteses, daí vim e trabalhei com o oposto aqui, belezinha. Mas olha aqui como é que eu fiz essa outra resolução. O sinal de mais, antes do parênteses, o que ele fez? Não altera nenhum sinal de dentro, então eu posso simplesmente eliminar os parênteses, tá? Mas o sinal de menos, antes do parênteses, acontece o quê? Eu estou trabalhando com a ideia de oposto. Mas oposto de quem? De todo mundo que está dentro do parênteses. Então, vai ficar o que era menos 15 vira mais 15 e o que era mais 20 vira menos 20. Tudo bem? Observaram aí a correção? Vamos continuar aqui. Um exercício bem legal, tá? Para a gente poder treinar um pouquinho essas ideias da aula de hoje. Theo mostrou a seguinte cartela para dois amigos. Da cartela, Theo escolheu 6 números que os amigos deveriam descobrir. Cada número escolhido, ele deu uma dica. O maior dos números escritos, o resultado de menos 20 e menos 7, o menor dos números escritos, o resultado de menos 25 mais 25, o oposto do número menos 32, o resultado de 10 menos 35 e quais foram esses números que Theo escolheu. Vamos lá? Pensar um pouquinho?
E aí, minha gente, conseguiram resolver? Vamos organizar com cores? A prof adora cores, vamos lá? Olha lá, o maior dos números escritos, quem foi? Mais 90. Ah, porque em módulo ele é o que está mais distante do número do referencial. Ah, tá bom, professora, mas e se fosse menos 90? Bom, então aí a gente tem que lembrar lá da nossa aula 2, que é o quê? Para eu dizer se um número é maior ou menor, vai acontecer o quê? Eu tenho que olhar qual o sentido que ele está. Para os sinais positivos, quanto maior, mais distante do zero. Para os números negativos, quanto maior, mais próximo do zero. Lembram lá da aula 2 que a gente falou sobre isso? O resultado de menos 20 com menos 7. Dois números com sinais iguais, eu vou pensar o quê? Em juntar. Então, vai ficar menos 27. O menor dos números escritos. Bom, eu vou pensar que é um número negativo, né? Mas qual deles que é? Vai ser o menos 40. Resultado de menos 25 e mais 25. Ah, quando eu somo dois números opostos, vai dar quanto? Zero. O oposto do menos 32, quem vai ser? Mais 32. E o resultado de 10 menos 35, vou pensar na diferença, lembram disso? Pensando na diferença, vai dar quanto? 25. Mais 25 positivo ou negativo? Quem é o maior módulo? 35. Então, vai ser menos 25. Conseguiram pensar? Gostoso isso, né? Fizemos uma revisãozinha dessas aulas até agora. E aí, essa questão aqui da prova Paraná, é só eu fazer o quê? Essa continha. E essa continha vai dar quanto? Vamos pensar? Menos 15 com mais 7, dois números inteiros de sinais diferentes, vai acontecer o quê? Vou pensar na diferença entre eles e manter o sinal do maior módulo. Quem é o maior módulo? Menos o 15, né? Que vai ser o do menos 15. Ah, prof, então eu já sei que vai dar um resultado negativo. Isso mesmo. E do 7 para o 15, quanto que vai dar? Vamos contar? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a resposta certa vai ser menos 8. Conseguiram me acompanhar? A gente pode olhar isso na reta numérica também, tá? Não tem problema, a gente pode... Ah, eu tenho dificuldade de pensar desse jeito. Desenha a reta e pensa. Sentido positivo, eu caminho para a direita e sentido negativo, eu caminho para a esquerda. Tudo bem? Muito bem. Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje, lembrando que toda vez que eu tiver um sinal de menos antes de um sinal de associação, a gente está lidando com o número oposto. Então, isso, quando eu vou fazer uma subtração de números inteiros, menos alguém, esse alguém vai se transformar em número oposto. Combinado? Beijo bem grande da prof, fiquem em casa, se cuidem muito, que eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar junto e até uma próxima aula.